Sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias. Essa webconferência de hoje é intitulada A Intersecção entre Violência Doméstica ou Violência entre Parceiros Íntimos e o Uso de Substâncias e foi apresentada pela palestrante Gloria McDaniel. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Maxine Henry, co-diretora do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, NHL-ATTC. Se você ainda não pôde assistir a primeira parte dessa série, intitulada Prevenção da Violência no Namoro entre Adolescentes Latinos, que foi apresentada pela organização irmã PTTC, você pode então acessar essa versão gravada no site do PTTC, listado abaixo. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre essa webconferência. Essa webconferência foi gravada e arquivada para reprodução futura e está também sendo gravada em espanhol. Ao término dessa apresentação, houve uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada na apresentação ao vivo, em inglês, e eu as traduzi também para apresentá-los aqui. Também foi solicitado que os participantes completassem uma avaliação de satisfação, que é importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Embora a ATTC não forneça crédito para educação continuada para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Vamos começar apresentando o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e a sua equipe. A sede do ATTC Nacional Hispânico Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. NALBA é uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção às grandes desigualdades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NALBA é o senhor Freddy Sandoval. E esse ATTC faz parte de uma rede ATTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais das áreas de serviço e tratamento e recuperação de drogas. Estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, chamado SEMSA, a rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PEPFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação das redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os ATTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aqui você pode ver um mapa dos ATTCs baseados nos Estados Unidos. O ATTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. A equipe
do ATTC Hispano-Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yanes, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã TTC, o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Prevenção. Forneceremos informações de contato no final dessa conferência web. Então é hora de apresentarmos nossa estimada apresentadora de hoje, Glory McDaniel. Em maio de 2018, Glory recebeu seu mestrado em Humanas e Saúde Mental Clínica no Seminário de Denver. Ela é uma terapeuta bilíngue que trabalha com tratamentos específicos para transtornos do uso de substâncias concomitantes ao estresse pós-traumático, dependência química e doença mental, liderando grupos em inglês e espanhol, educando a comunidade e também aconselhamento ou terapia individual. A senhora McDaniel faz parte do conselho da Associação de Profissionais de Dependência do Colorado, também conhecida como CAP, e é uma facilitadora de um grupo chamado Consertando a Alma, um grupo de mulheres sobreviventes de abuso. E ela faz aconselhamento de violência e aconselhamento de dependência química pela Universidade Estadual Metropolitana de Denver. Em 2013, Glory estagiou no Centro de Trauma e Resiliência, anteriormente conhecido como Centro de Denver para Vítimas de Crime. Mais tarde, ela ingressou na Organização de Assistência às Vítimas do Colorado como gerente de casos de tráfico humano. Ela acredita em ajudar os outros, fornecendo apoio, terapia e educação em vários tópicos, como violência doméstica, agressão sexual, abuso infantil, ansiedade, depressão, doença mental e transtornos do uso de substâncias. O objetivo final da carreira de Glory é estabelecer uma organização sem fins lucrativos e iniciar um abrigo para mulheres vítimas de abuso e fornecê-las as habilidades necessárias que irão capacitá-las a se tornarem autossuficientes e viver uma vida feliz, saudável e próspera. Estamos muito honrados em tê-la conosco e poderíamos ter todos esses webinars todas as semanas no Me Que Diz Respeito. Sinta-se à vontade para começar. As palavras que serão gravadas a seguir são uma tradução feita por mim, usando o melhor da minha habilidade, das palavras na íntegra usadas pela apresentadora Glory McDaniel durante essa webconferência ao vivo. Bom dia a todos. Quero dar a todos vocês permissão para sair desse webinar. Se essas informações se tornarem muito desconfortáveis para você, ou busque ajuda de uma linha hotline de ajuda, ou de sua terapeuta ou de amigos, antes de continuar ouvindo esta apresentação. Por favor, cuide-se. Esta informação que vocês estão prestes a ouvir é difícil, mas precisa ser fornecida, pois vai nos informar sobre as formas de prevenir, ajudar e saber de que forma uma pessoa está sendo abusada. Os objetivos desta apresentação são: o que é violência doméstica? Estatísticas sobre violência doméstica. 5 tipos de violência. O ciclo da violência. Quando o abuso leva ao vício e buscando ajuda. Esta apresentação definirá a violência doméstica e a violência praticada pelo parceiro íntimo e fornecerá estatísticas sobre a prevalência de violência doméstica nos Estados Unidos. Por que as vítimas de violência permanecem nesse tipo de relacionamento? A violência doméstica e a violência praticada pelo parceiro íntimo não discriminam
entre nível socioeconômico, raça ou etnia. São comportamentos aprendidos que são causados pela necessidade de poder e controle sobre outra pessoa. As vítimas de violência doméstica ou violência praticada por parceiros íntimos podem recorrer a substâncias para tentar lidar com a dor, a vergonha e a culpa. Isso só agrava o trauma porque pode levar ao vício e a distúrbios concomitantes. Na semana passada, na apresentação do meu primeiro webinar, compartilhei com vocês a minha experiência de vida com violência no namoro entre adolescentes. Hoje, vou compartilhar com vocês minha experiência com violência doméstica. Eu experimentei abuso infantil emocional, psicológico, sexual e físico. Isso me levou a comportamentos negativos, nos quais comecei a beber e a usar drogas aos 12 anos. Meus pais não entenderam por que passei por uma mudança tão drástica de ser uma boa criança, tímida, respeitosa, quieta, para ser uma adolescente furiosa, argumentativa e desrespeitosa. Eu me casei aos 18 anos com meu primeiro marido, que me batia e estuprava. Eu constantemente andava sobre casca de ovos, sem saber quem eu iria encontrar diariamente. Eu temia pela minha vida. Eu escapei depois de 4 meses, e isso só aumentou o desejo dele de me controlar. Ele me perseguiu e até tentou me sequestrar. Eu tive que arranjar um bom emprego e me esconder constantemente, me mudando para que ele não pudesse me encontrar. Fiquei hipervigilante e paranoica. As coisas se acalmaram quando eu soube que ele havia saído do estado. Nessa época, eu já estava bebendo muito e usando drogas pesadas. Eu pesava 36 quilos quando meu pai veio me visitar no trabalho. Ele chorou, fiquei tão decepcionada. Com a idade de 21 anos, eu estava casada, eu estava cansada da minha vida e decidi tentar acabar com ela pela 3ª vez. Mas não tive sucesso quando alguém interveio. Em 1993, conheci o marido número 2. Ele não era fisicamente ou sexualmente abusivo, mas ele me usava. Tivemos um filho juntos. Perdi um segundo filho e engravidei novamente da minha filha. Continuei acreditando que ele se casaria comigo, mas a verdade é que ele já era casado. Fiquei sabendo que ele era casado quando sua esposa me ligou e me contou que eles planejavam levar meu filho e criá-lo na República Dominicana. Eu fiquei pasma. Felizmente, meus pais estavam se aposentando e se mudando para Porto Rico. Enviei meu filho com eles e rapidamente os acompanhei 2 semanas após o parto da minha filha. Eu era uma mãe solteira de 2 filhos. Felizmente, meus pais me ajudaram e em 1998 conheci o número 3, que usava abuso espiritual para me controlar. Mais uma vez, me encontrei em outra situação abusiva. Eu estava de volta aos círculos religiosos, onde fui oprimida pelas regras dos homens, que diziam para eu ficar contente com o que Deus havia providenciado para mim. Ele não ia trabalhar, ele era preguiçoso e queria que eu o servisse como se fosse uma serva. Eu engravidei e nos casamos. Eu me casei com ele, embora no fundo eu soubesse que esse era o maior erro da minha vida. Então descobri que meu pai estava com uma doença terminal. Cuidei do meu pai por 6 anos. Conseguimos encontrar o perdão e nos tornamos muito próximos. Meu pai faleceu em 2012. Fiquei com o número 3 por 8 anos miseráveis. Todos nós sofremos na pobreza. Eu o segui até a Pensilvânia, onde soube que ele havia engravidado outra mulher. Então, cheguei ao meu limite e me divorciei.
Naquela época, eu estava farta de homens. Fui abusada verbalmente e mentalmente, levada a acreditar que nunca fui boa o suficiente, que eu era quem tinha todos os problemas. Abusada emocionalmente por me dizerem que nunca seria nada, porque não era tão inteligente e não era inteligente o suficiente. Abusada financeiramente, vivendo em extrema pobreza e escutando que nunca estava satisfeita ou contente com o que tínhamos. Fui espiritualmente abusada com versículos bíblicos que me forçaram a me submeter ao meu agressor e me conformar com esse estilo de vida. E claro, o divórcio era um pecado. Tudo que me ensinaram foi distorcido e pervertido pelos homens. Em 2006, conheci meu marido atual, o homem que me ajudou a me curar. Me mostrou amor, me tratou com respeito, me ama e também aos meus filhos incondicionalmente. Estamos casados e felizes há quase 13 anos. Eu o chamo de meu redentor. Estou em recuperação do álcool e das drogas há 27 anos. E há 13 anos venho passando por um processo de cura e compartilho a minha história para dar esperança a outras pessoas. Então, vamos à apresentação. E a minha primeira pergunta hoje é: o que é a violência doméstica? A Coalizão Nacional contra a Violência Doméstica define a violência doméstica como uma intimidação intencional, agressão física, agressão sexual e outros comportamentos abusivos como parte de um padrão sistêmico de poder e controle perpetuado por um parceiro íntimo contra outro. Inclui violência física, violência sexual, ameaças, abuso psicológico ou emocional. A frequência e a gravidade da violência doméstica variam dramaticamente. A violência doméstica é um padrão de comportamento no qual uma pessoa tenta controlar outra por meio de ameaças ou uso real de violência física, verbal ou psicológica, ou agressão sexual a seu parceiro íntimo atual ou anterior. Violência doméstica significa um ato ou atos de violência contra uma pessoa com quem o agressor ou perpetrador está ou esteve envolvido em um relacionamento. A violência doméstica inclui qualquer outro crime contra uma pessoa ou contra uma propriedade, ou qualquer violação de decreto contra uma propriedade pessoal, quando usado como um método de controle, coerção, punição, intimidação ou vingança dirigida contra a pessoa com quem o agressor está ou esteve envolvido. Relação íntima significa uma relação entre cônjuges, ex-cônjuges, casais não casados ou pessoas que são ambos pais da mesma criança, independentemente de a pessoa ter sido casada ou ter morado junto em algum momento. A Coalizão Nacional contra a Violência Doméstica fornece algumas estatísticas. Nos Estados Unidos, uma média de 20 pessoas sofrem violência física por parceiro íntimo a cada minuto. Isso equivale a mais de 10 milhões de vítimas de abuso anualmente. 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 9 homens sofreram violência física grave por um parceiro íntimo. Violência sexual, perseguição com consequências como medo, transtorno de estresse pós-traumático, uso de serviços para vítimas, contração de doenças sexualmente transmissíveis. 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 4 homens sofreram alguma forma de violência física por parte de um parceiro íntimo. 1 em cada 7 mulheres e 1 em cada 25 homens foram feridos por um parceiro íntimo. 1 em cada 10 mulheres foi estuprada por um parceiro íntimo. Os dados não estão disponíveis para vítimas do sexo masculino.
1 em cada 7 mulheres e 1 em cada 18 homens foram perseguidos. A perseguição faz com que o alvo, que ele ou alguém próximo a ele, seja morto ou ferido. A violência doméstica é prevalente em todas as comunidades e afeta todas as pessoas, independentemente de idade, status socioeconômico, orientação sexual, gênero, raça, religião ou nacionalidade. A violência física é frequentemente acompanhada por comportamento emocionalmente abusivo e controlador, como parte de um padrão sistêmico muito maior de dominação e controle. A violência doméstica pode resultar em lesões físicas, traumas psicológicos e até mesmo a morte. As consequências devastadoras da violência doméstica podem durar ao longo das gerações. Existem 5 tipos de violência doméstica: física, sexual, psicológica, financeira e espiritual. O abuso físico pode ser amplamente descrito como o uso ou ameaça de violência física para controlar outra pessoa, especialmente um cônjuge ou parceiro íntimo. A violência do parceiro íntimo está correlacionada com uma taxa mais alta de depressão e comportamento suicida. Apenas 34% das pessoas que são feridas por parceiros íntimos recebem atendimento médico para seus ferimentos. Alguns exemplos de violência física: empurrar, dar tapas, lutar, chutar, sufocar, beliscar, puxar o cabelo, bater, agarrar, espancar, esfaquear, atirar, propositalmente trancar a vítima fora de casa, abandonar a vítima em lugares perigosos, jogar objetos, destruição de bens, sujeição à direção imprudente, ameaça com armas, recusa de ajuda à vítima quando ela está doente ou grávida, qualquer restrição física, cortar os cabelos da vítima, uso de objeto para infligir punição dolorosa ou intimidar. Abuso sexual é uma atividade sexual indesejada em que os perpetradores usam a força, fazendo ameaças ou aproveitando de vítimas que não conseguem dar consentimento. A maioria das vítimas e perpetradores se conhecem e estão em um relacionamento. 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 59 homens são violados durante a sua vida. 9,4% das mulheres nos Estados Unidos vivenciam a agressão sexual do parceiro em suas vidas. Vítimas de violência praticada pelo parceiro íntimo correm o risco de contrair HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis devido a relações forçadas e ou exposição prolongada ao estresse. Exemplos de abuso sexual: contar piadas homofóbicas anti-mulheres para humilhar, intimidar ou ferir, envergonhar, forçar o sexo, estupro, carícias e toques indesejados, ritual de abuso, insinuações sexuais, acusação de promiscuidade ou infidelidade, forçar a vítima a se vestir de uma forma mais sexual do que se sente confortável, forçar as vítimas a se despir ou realizar outros atos sexuais, forçando o sexo enquanto outros assistem, ou com uso de objetos, ou após espancamentos, usar o sexo para negociar ou reter o sexo como punição ou regulamentação. E aqui é a nossa primeira pergunta de enquete, e a pergunta é: qual porcentagem das pessoas que estão ouvindo esse webinar nesse momento vocês acham que experimentaram violência física grave durante suas vidas? 5%, 7%, 14% ou 20%? Então, as pessoas responderam no webinar ao vivo.
Supondo que os participantes dessa webconferência sejam representativos da população em geral, quase 1 em cada 5, quase 20% de vocês sofreram ou irão sofrer ferimentos graves devido à violência doméstica durante a vida. Nos Estados Unidos, um incidente de abuso físico por parte de um parceiro doméstico ocorre cerca de uma vez a cada 3 segundos, menos do que o tempo necessário para escutar esta frase. Abuso psicológico ou emocional. Uma forma de maus tratos emocionais e psicológicos em que as palavras são sistematicamente usadas para depreciar, diminuir, culpar ou manipular outra pessoa maliciosamente. Devido à violência praticada por parceiros íntimos, perde-se um total de 8 bilhões de dias de papelada a cada ano. Isso equivale a 32 mil empregos em tempo integral. Estima-se que a violência praticada por parceiros íntimos custe à economia dos Estados Unidos entre 5,8 bilhões e 12,6 bilhões anualmente. Entre 21% e 60% das vítimas de violência praticada por parceiros íntimos perderam seus empregos devido a razões decorrentes do abuso. Em 2003 e 2008, 142 mulheres foram assassinadas e substituídas por ex ou atuais parceiras íntimas. Isso equivale a 22% dos homicídios na força de trabalho entre mulheres. Exemplos de abuso emocional: ignorar emocionalmente, gritar por pequenas ações, xingar as vítimas, usar palavras humilhantes, criticar constantemente ou dizer à vítima que ela é gorda, feia ou estúpida, dizer à vítima que ela não pode fazer certas coisas bem, ameaçar, assediar, isolar de amigos e familiares, proibir de se socializar, dirigir, trabalhar ou tomar certas decisões, fazer ameaças de suicídio ou homicídio, ameaças de abandono ou de sequestro de crianças, ligando para serviços sociais ou policiais, ou ameaças de ferir amigos da família ou animais de estimação, manipular com mentiras e contradições, punir com retenção de afeto ou apreço, não estimular a vítima a construir sua autoestima, pouca ou nenhuma comunicação, culpar, humilhar em público ou privadamente, perseguir, estabelecer prazos, impedir as vítimas de sair de casa, desligar ou tomar telefones celulares, esconder as chaves do carro, impedir as vítimas de irem a um local de culto ou orar, abusar de um animal de estimação, destruir coisas valiosas das vítimas e outros mais. Abuso financeiro é uma tática comum usada para ganhar poder e controle em um relacionamento. Essa forma de abuso é sutil ou aberta, mas em geral inclui táticas para limitar o acesso dos parceiros a informações financeiras ou recursos financeiros. Nessa próxima pergunta de pesquisa, a porcentagem de sobreviventes de violência doméstica que também sofreram abuso econômico é 35%, 70%, 85% ou 99%. Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. A resposta correta é 99%. E nessa conferência web ao vivo, 14% das pessoas acertaram.
A porcentagem de sobreviventes de violência doméstica que também sofreram abuso econômico está entre 94% e 99%. Entre 21% a 60% das vítimas perdem seus empregos por motivos decorrentes de seu abuso, tornando a independência financeira quase impossível. Alguns exemplos de abuso financeiro. Manter o controle sobre as despesas e manter o controle sobre a renda familiar. Negar acesso financeiro. Tirar todo o dinheiro de uma conta conjunta. Roubar propriedades ou posses conjuntas. Reter dinheiro. Proibir a vítima de trabalhar. Forçar a vítima a pedir dinheiro. Não permitindo acesso a quaisquer documentos financeiros. Não permitindo qualquer entrada nas decisões financeiras, não permitindo qualquer controle ou acesso a demonstrações financeiras e documentos de dinheiro, exigindo recibos e o troco exato para transações financeiras, arruinando o crédito das vítimas, forçando a vítima a trabalhar enquanto o agressor se recusa a ir para o trabalho, exigindo que a vítima entregue todos os cheques de pagamento ao parceiro, impedindo a vítima de conseguir ou manter um emprego, assediando a vítima no trabalho, recusando-se a pagar pensão alimentícia. Vítimas de violência doméstica não conseguem deixar um parceiro abusivo ou podem ser forçadas a voltar para um parceiro abusivo por razões econômicas. Vítimas de dívidas coagidas podem enfrentar enormes barreiras para a autossuficiência econômica, incluindo a luta para encontrar um emprego ou conseguir um lugar para morar depois de deixar um agressor devido a débito e seus efeitos prejudiciais em sua pontuação de crédito pessoal. Agora, abuso espiritual. Habitualmente, distorce as escrituras para manipular egoisticamente os outros sob o pretexto de espiritualidade. Por exemplo, a Bíblia ensina que a esposa deve ser submissa e obediente, o que pode ser tomado fora de contexto para ganhar controle sobre a esposa. Portanto, o uso das escrituras para manipular, controlar ou oprimir. O uso impróprio de autoridade, como a Bíblia ou a tradição da igreja, para forçar a pessoa a fazer coisas que não são saudáveis. A negação vigorosa ou manipuladora dos sentimentos e convicções de uma pessoa para a autopromoção do líder espiritual, de acordo com um livro que uso para fazer a terapia de grupo, Reparando a Alma, página 32. E a violência doméstica pode ser explícita ou sutil. A ação explícita e direta, como o homicídio, vandalismo ao carro da pessoa, ou ações mais sutis, como o uso de propriedade no local de trabalho, para cometer atos ilegais, como enviar, ameaçar e assediar com e-mails ou faxes abusivos. E o trabalho é propriedade, portanto, viola ordens de proteção, como telefonar para a vítima quando isso foi proibido pelo tribunal, e o uso de um cartão de uma agência para seguir e perseguir a vítima. Aqui está um slide que nos ajuda a entender o ciclo do abuso. Alguns têm um ciclo de 4 fases de abuso, que é aumento da tensão, explosão, remorso, flores, corações, ou que é chamado de lua de mel. E o ciclo de abuso refere-se a um padrão crescente de tensão, abuso, remorso e reconciliação, que controla a vida de muitas pessoas que cometem ou sofrem violência em relacionamentos íntimos. Considerar a violência íntima como cíclica nos lembra de que o parceiro abusivo realmente não usa a violência apenas uma vez.
Se alguém já usou a violência contra um parceiro íntimo uma vez, é provável que a use novamente quando se sentir incapaz de controlar o parceiro por outros meios. As táticas do abusador e a adaptação da vítima mudam com o tempo. Cada casal terá seu ciclo ou padrão individual. Alguns relacionamentos não terão a fase de lua de mel. Alguns perpetradores nunca usarão violência física. Algumas pessoas que são abusivas aumentarão a violência severa rapidamente. Outras agirão violentamente e reduzirão ou interromperão a violência física ao longo do tempo. Aí estão alguns sinais de alerta às vítimas. Existem comportamentos e atitudes que podem identificar um relacionamento abusivo. A presença de qualquer um desses comportamentos ou atitudes nem sempre significa que há abuso presente no relacionamento. Mas uma combinação ou padrão contínuo desses comportamentos e atitudes pode ser devido a um relacionamento não saudável abusivo. Portanto, ter dificuldade de se concentrar em si mesmo, em suas necessidades, ser passivo, manipulador, sentir vergonha, culpa e inadequação, sentir-se nervoso, amargo e defensivo, ficar deprimido ou ansioso e experimentar ideação suicida. Maneiras que podemos identificar sinais de abuso são percebendo hematomas ou lacerações que podem ser explicadas como acidentes, percebendo mudanças em quaisquer movimentos. Então, se uma pessoa está se tornando retraída demais, ou não mostra sinais de emoção, ou aumenta os sinais de emoção, chora constantemente, diminuir na comunicação verbal, a pessoa começa a se isolar, a pessoa se assusta facilmente, ou começa a se vestir de forma diferente, como usar mangas compridas em tempo de calor, ou até mesmo óculos de sol para encobrir ferimentos. Mudanças perceptivas na maquiagem para encobrir ferimentos. E os possíveis efeitos incluem medo, raiva, sentimento de isolamento, baixa autoestima, perda de confiança e revitimização. Mostraremos agora um vídeo que ajudará você a entender a lavagem cerebral que acontece na violência doméstica. O vídeo está em inglês e eu vou tentar ler simultaneamente com o vídeo, fazendo a tradução em português. Por que você simplesmente não sai? Muitas pessoas que nunca sofreram violência doméstica não entendem por que alguém está sendo abusado permanece nessa situação. Alguns motivos pelos quais as vítimas ficam: nenhum sistema de apoio, temor de perder a custódia das crianças, o abusador controla o dinheiro, falta de acesso a recursos, a vítima tem 70 vezes mais probabilidade de ser assassinada nas semanas após a partida. Mas um motivo que raramente é falado é a manipulação psicológica que ocorre em um relacionamento abusivo. O processo de lavagem cerebral na violência doméstica. Oi, prazer em conhecê-lo. Eu gosto quando está somente nós dois. Tem muitas pessoas aqui. Ok, vamos para um outro lugar? Você quer morar junto? Sim.
Eu te amo tanto e só quero passar cada minuto com você. Ataque à identidade. Controle, ataque ao senso de identidade. Esta saia está muito curta, você não acha? Querida, por que você está usando tanta maquiagem? Passo 2. O estabelecimento de culpa é uma tática efetiva no controle da mente. Onde está o meu jantar? Você sabe que eu gosto do meu jantar quente. Você é tão estúpida. Mas você estava 2 horas atrasado. Eu sinto muito por ter exagerado. Eu te amo. Eu também te amo. Autotraição. A vítima está cheia de culpa e vergonha. A vítima começa a fazer escolhas que são prejudiciais ao seu bem-estar. As vítimas são intimidadas para cortar a comunicação com famílias e amigos. As vítimas abandonam suas necessidades. Eu tenho que desligar, mãe. Mais uma vez? Essa é a terceira vez que você cancela comigo? Ele está certo. Eu ganhei um pouco de peso. Passo 4. Ponto de ruptura. Técnicas de gaslighting são usadas para levar as vítimas ao limite da sanidade. Eu vi você olhando aquele cara no jantar. Por que você faz isso comigo? Você me faz parecer um idiota. Me desculpa. Eu não quero perder você. Ninguém ama você como eu. Por que você vai sair ao trabalho desse jeito? Essa camisa está muito apertada. Para quem você está tentando impressionar? Ninguém, eu só gosto dessa camisa. Possibilidade de salvação. Passo 5. Leniência e oportunidade. Assim como a vítima literalmente não aguenta mais, o agressor oferece clemência, um pequeno ato de gentileza. As vítimas sentem um profundo sentimento de gratidão, completamente desproporcional ao feito. Espero que você saiba que a razão pela qual sou tão protetor com você é porque te amo muito. Eu sei. Ele gosta de você. Mas somos amigos há mais de 10 anos e ele até tem namorada. Eu não quero mais você falando com ele. Jesse, ciúmes não é amor. As inseguranças dele o fazem sentir que precisa controlar você. Ele me ama tanto, é por isso que ele é tão protetor comigo. Ninguém nunca se importou comigo assim. Passo 6. Compulsão de confessar. A vítima é extremamente grata pelo pequeno gesto entre o abuso e a manipulação, e eles começam a concordar com as críticas. Onde você estava? Você disse que estaria em casa há 3 horas. Eu disse que estava com o pessoal. Você está paranoica? Você quer me dar toque de recolher? Você está certo. Eu estava sendo paranoica. Sinto muito. Não gosto de ser questionado. Eu nunca mentiria para você. Passo 7. A canalização da culpa. A vítima não sabe o que fez de errado. Apenas sabe que está errada. Com quem você falou no jantar? Eu não confio em você. Você sempre precisa de atenção. Você me incentivou a sair com meus amigos. Sua mãe não gosta de mim. E a única maneira de fazer isso funcionar é que se as pessoas que não acreditam em nós ficarem fora do nosso relacionamento. Eles não te amam como eu. Passo 8. Liberação da culpa. Desonra lógica. A vítima passou a acreditar que ela mesma não é má, mas os sistemas de crença que sustentava estavam errados. A vítima pode escapar do erro adotando os sistemas de crença do agressor.
Talvez, se eu tentar mais, eu possa fazê-lo feliz. Ótimo show! Sim, foi divertido. Onde você está? Com quem você foi almoçar? Por que você não atende o telefone? Me liga. Com quem você está? Você está sendo uma vagabunda de novo? Por favor. Você está mesmo no trabalho? Me liga. Se você não me ligar, vou aparecer no seu escritório. Eu queria te surpreender. Eu te trouxe para as montanhas, porque eu sei que você ama as montanhas. Quem é? Por que você está atendendo meu telefone? Você não confia em mim? Ela é uma antiga amiga. Você é louca. Eu não posso acreditar que você atendeu meu telefone. Se você não pode confiar em mim, isso não vai funcionar. Eu só queria que você soubesse que eu nunca amei ninguém como te amo. Você é a garota dos meus sonhos. Ah, eu também te amo muito. Você quer se casar comigo? Sim. Essas táticas de lavagem cerebral são muito semelhantes às usadas em prisioneiros de guerra ou membros de uma seita. Em uma situação de violência doméstica, o processo de lavagem cerebral torna-se um ciclo e as etapas continuam a ser repetidas. No momento em que o agressor começa a sentir que a vítima está escapando de seu controle, ele irá atacar novamente sua identidade. Isso começará o processo novamente. Se você estiver em uma situação de abuso, por favor, busque ajuda. Ok. Eu sei que esse vídeo era um pouco longo, mas esse vídeo é uma ótima representação de como funciona com o perpetrador e como leva tempo para ele convencer a vítima de que ela está enlouquecendo, usando táticas de manipulação para forçá-la a acreditar que ela só esteja com ele, que ela só o ame e que ninguém mais poderia amá-lo da mesma forma. E ele até a isola de amigos e familiares. E como eu disse, isso leva um longo período de tempo. A vítima sofre uma lavagem cerebral para acreditar em tudo que ele diz. Então, a violência doméstica impacta o desempenho do trabalho nas vítimas. Lesões físicas podem prejudicar a capacidade de realizar o trabalho, e o abuso psicológico pode resultar em dificuldades de concentração, desempenho de memória, confusão, erros e perdas de reuniões e prazos. A capacidade de um funcionário de progredir no trabalho para receber promoções ou aceitar novos desafios pode ser dificultada se ele ou ela estiver sendo degradado em casa. Se for informado que não pode atender aos requisitos de uma posição melhor, ou de outras maneiras foi levado a se sentir incapaz de ter sucesso. Às vezes, o abuso tem por objetivo destruir significativamente a capacidade da vítima de manter o emprego. 37% das mulheres que vivenciam a violência doméstica relatam que o abuso teve um impacto no desempenho profissional na forma de atrasos, faltas no trabalho, manutenção
de um emprego ou promoções de carreira. Um estudo com sobreviventes de violência doméstica descobriu que os parceiros abusivos assediam 74% das mulheres abusadas empregadas no trabalho. Além disso, a violência doméstica fez com que 56% das mulheres abusadas empregadas se atrasassem para o trabalho pelo menos 5 vezes por mês. 28% saíssem mais cedo, pelo menos 4 dias por mês, e 54% perdessem pelo menos 3 dias inteiros de trabalho por mês. E pelo menos 20% a perder seus empregos. Aproximadamente 13 mil incidentes envolvendo violência doméstica no trabalho ocorrem a cada ano. Então, o que acontece no relacionamento? O abuso físico geralmente não é planejado e calculado. Pode levar semanas ou anos antes que haja uma explosão física. É um padrão de comportamento que os abusadores usam para ter poder e controle sobre seus parceiros. Algumas pessoas que abusam podem se desculpar e se tornar mais amorosas após o abuso, geralmente como uma forma de manipulação. O ciclo está aumentando a tensão e a violência, seguido pelo que às vezes é chamado de período de lua de mel. Pode tornar mais difícil para as pessoas que são abusadas a encerrar o relacionamento. Então, essa que vocês podem ver é a roda de poder e controle, que fala de agressões físicas e sexuais ou ameaças de cometê-los, que estão frequentemente ligadas a outros comportamentos abusivos. Os abusadores podem agir de maneira normal em situações públicas ou sociais. É possível que você conheça alguém que pratica violência em casa, mas não mostra sinais de ser um agressor em público. Embora muitos abusadores estejam intoxicados quando se tornam violentos, o álcool e as drogas em si não são a causa do abuso. E pesquisas mostram que os abusadores que estão se recuperando tendem a ser abusivos depois de ficarem sóbrios. Os agressores batem nas pessoas porque sentem a necessidade de dominar o relacionamento. A pessoa abusada pode ser exigida e a pessoa abusada pode ser exigente ou passiva e ainda assim ser agredida. E é comum que as pessoas que abusam tenham a tendência de culpar o parceiro pelo abuso. A única pessoa que pode impedir o abuso é a pessoa que está abusando. A pessoa que está sendo abusada pode tomar medidas para se proteger ou aumentar sua segurança, mas ela não pode impedir ou parar a outra pessoa de se envolver em comportamentos abusivos. A violência é um comportamento aprendido em famílias abusivas, no pátio da escola, na mídia e em muitos outros comportamentos sociais violentos. E uma nota de esperança é que o comportamento violento também pode ser desaprendido. Pessoas que acreditam que a violência é um comportamento aceitável também podem aprender que não é aceitável. Quem é abusado? Homens e mulheres são abusados. 85% das vítimas de violência doméstica são mulheres. 15% são homens. O abuso pode ocorrer tanto em relações heterossexuais quanto homossexuais. Pessoas de todas as culturas, idades, grupos étnicos, classes sociais, fé, níveis de educação podem ser abusados. Crianças são abusadas em lares onde um parceiro agride o outro, pois há um risco maior de que o agressor também abuse de crianças em casa.
Os adolescentes também podem estar envolvidos em relacionamentos de namoro abusivos. Membros da família que são idosos também são abusados. Em 2001, cerca de 10% dos idosos nos Estados Unidos foram vítimas de abuso e quase 2/3 dos abusadores de idosos são membros da família. E então, como é um agressor? Eles podem ser fortes, masculinos ou femininos, de todas as origens socioeconômicas, podem ser mesquinhos, raivosos, gentis, indescritíveis, ou talvez nenhum desses. Pessoas que são abusivas vêm de todas as esferas da vida e representam uma ampla gama de comportamentos e motivos. As pessoas que abusam são pessoas de qualquer idade, sexo, raça, nível de renda, escolaridade, religião e ocupação. Os incidentes de violência doméstica e relações gays e lésbicas são aproximadamente a mesma porcentagem que nas relações heterossexuais. E por que alguém abusa? A razão de uma pessoa abusar, as razões podem ser complexas. É uma mistura de fatores psicológicos e culturais. A maioria dos abusadores tem ciúme a ponto de intrometer em todos os aspectos da vida do parceiro, mas permanecem inseguros quanto ao amor e à lealdade do seu parceiro. Muitos abusadores são muito charmosos, calmos e controlados, quando não estão sendo violentos. Eles aprenderam a ser assim porque isso lhes permite obter o que desejam e escapar de situações que possam ter consequências negativas para eles. A maioria dos abusadores acredita que a violência os libera ou corrige. Usar a violência muitas vezes dá ao agressor uma sensação de controle quando se sente fora de controle. Muitos abusadores são incapazes de identificar a maioria de seus sentimentos, exceto a raiva. Normalmente, o agressor transforma a tristeza, o medo e até a alegria em raiva. Pessoas que são abusivas acreditam que não fizeram nada de errado e não serão pegas. Elas podem se safar de qualquer coisa e, se não conseguirem, as consequências serão apreciadas. Enquanto muitas pessoas que são abusivas amam seus parceiros e não querem usar a violência, outras não amam seus parceiros e se sentem muito confortáveis usando a violência e o abuso. Eles também não se importam se os motivos para ficar ou sair do parceiro, se os motivos para uso de violência e abuso variam, assim como as técnicas que usam, desde gritar, empurrar, derrubar, bater ou até usar armas. As pessoas que são abusivas também usam o bom comportamento como uma técnica para conseguir o que querem. Podem comprar presentes e dizer sinto muito, e chorar depois de terem abusado, ou mesmo prometer parar com a violência ou ir à terapia. Normalmente, o bom comportamento e o comportamento abusivo e violento desenvolvem um padrão cíclico ao longo do tempo. Cada pessoa tem um padrão diferente depois de vários incidentes de violência que o parceiro abusivo pode descrever e, até certo ponto, prever esse padrão. Frequentemente, pensa-se que raiva e espancamento estão relacionados, mas não necessariamente. Raiva é uma emoção nem boa nem ruim. A agressividade ou bater é um comportamento entre muitos outros e muitas escolhas de comportamento que uma pessoa tem em resposta a essa emoção, raiva. A violência não é tanto uma questão de raiva, mas de controle sobre uma outra pessoa. Uma pessoa pode se envolver em violência sem estar com raiva, como de um lugar de medo ou insegurança. A violência ocorre a partir da crença profunda
de alguém de que ele tem o direito de controlar uma pessoa. Características que podem ajudar a identificar um potencial agressor, embora não haja um comportamento ou tipo de personalidade único que defina uma pessoa que abusa, mas há uma combinação de fatores e comportamentos que muitas vezes são característicos de homens e mulheres agressores. Então, igualmente importante é notar que muitas pessoas que abusam nunca veem a si mesmas ou seu comportamento como violência ou abuso. O indivíduo abusivo pode ter testemunhado violência parental quando criança, relatar ter sido abusado física ou psicologicamente quando criança, ter um forte desejo de controlar, ter um locus externo de controle, culpar os outros por seus problemas, não esperar ou aceitar a responsabilidade ou consequências para suas ações, minimizar e negar o abuso. E eles acreditam que ele ou ela é uma vítima e que seu parceiro provocou ou causou o abuso. Tem baixo ou pobre controle de impulso, perde a paciência com frequência e mais facilmente do que parece necessário, podem ter baixa autoestima, estar emocionalmente isolados, serem emocionalmente dependentes de seus parceiros, ter preconceito contra outras pessoas, já ter tido violência contra ex-parceiros, podem não ter a sensação de violar os limites de outra pessoa, têm tolerância limitada à frustração, têm fracas habilidades de manejo de estresse, sentem culpa ou remorso, bebem álcool ou usam drogas em excesso, pressionam por envolvimento e compromisso rápidos, demonstram uma quantidade incomum de ciúme quando o cônjuge não está com ele, experimenta depressão, falta resolução de conflitos e parece ter uma dupla personalidade, alternando entre extrema ternura e extrema agressividade. Tem uma sensação de exagero sobre sua crueldade ou a sua bondade. Transforma mágoa em raiva, não tendo capacidade de confiar, confortar, ouvir ou ter empatia. Alguns abusadores podem possuir expectativas de crenças de pensamento rígido e podem acreditar na supremacia masculina e no estereótipo do papel masculino no domínio da família. As mulheres que são abusivas se enquadram em várias categorias de autodefesa, agem por medo, incidentes mutualmente violentos, predominante agressivas em média, raiva, retaliação, revidam antes do abuso, podem ser vítimas, terem transtorno de estresse pós-traumático e medo devido aos flashbacks. E por que uma vítima fica? Por que uma vítima permanece no relacionamento? Pode ser por pressão da sociedade, origem cultural e crenças religiosas, medo de perder a custódia dos filhos, desespero financeiro, vergonha e culpa. Os desafios de sair de uma situação abusiva são muito difíceis. E uma vítima de violência doméstica não permanece no relacionamento porque gosta do abuso. São principalmente circunstâncias e fatores que impactam uma decisão difícil e atos de sair da relação abusiva. Quando a vítima deixa um relacionamento abusivo, ela corre um risco 75% maior de ser morta pelo parceiro. O abuso também nem sempre termina quando ele ou ela deixa o relacionamento. Existem muitas barreiras possíveis para uma vítima deixar uma situação de abuso, como, por exemplo, o medo de perder sua casa,
sua própria vida e pela vida de seus entes queridos. Por exemplo, crianças, amigos da família e até animais de estimação. Medo de que ninguém acredite que o agressor apareça como uma boa pessoa, que aparece como uma boa pessoa em público. Medo de que o agressor leve as crianças embora ou chame o serviço social. Medo de que o agressor o encontre ou a ela. Medo de que ela ou ele sempre esteja olhando por cima do ombro, com medo. Medo de que a polícia o prenda e leve as crianças. Medo de que sejam deportados ou ameaçadas de deportação se forem imigrantes sem documentos. Medo de que o agressor vai expor a vítima a amigos da família, vizinhos e empregadores. Temer que ela possa sofrer retaliação ou a perda dos cuidados necessários se ela for uma pessoa com deficiência, sendo abusada por um cuidador. Temer que o agressor negue o abuso quando questionado sobre isso e que outros culparão a vítima e pensarão que ela é louca. Medo de sobreviver por conta própria, pois a vítima tem baixa autoestima, baixa autoconfiança e baixo poder pessoal. Muitos abusadores procuram controlar seus parceiros, enfatizando sua incompetência e repetidamente afirmando que seus parceiros seriam incapazes de agir independentemente. Porque as mulheres muitas vezes se definem pelo seu sucesso ou fracasso como esposa ou mãe. E quando essas coisas não estão indo bem em casa, elas podem assumir a responsabilidade pelo relacionamento conturbado e sentir baixa autoestima e medo de perder status social ou socioeconômico. A vítima não sai por causa da frequência e gravidade do abuso. O abuso é imprevisível, pode ocorrer com frequência em curtos períodos ou apenas de vez em quando. O agressor pode prometer à vítima que este será o último incidente e a vítima deseja acreditar que isso é verdade e que as coisas serão como no início do seu relacionamento. O abuso pode ser minimizado se ela ou ele não estiver sendo abusado fisicamente. Ela pode considerar a situação que a situação não é ainda tão grave ou ruim o suficiente para ir embora. Outra barreira para a saída da vítima pode ser o sentimento de vergonha, constrangimento ou culpa. A vítima não acha que alguém vai acreditar ou entender ou vai se perguntar como ela entrou em tal relacionamento e vai ser questionada sobre o porquê de ela ainda não ter saído. A família ou amigos continuamente culpam a vítima pelo abuso, perguntando por que não vai embora ou por que o deixou tão bravo. O agressor diz à vítima que o abuso é culpa dela. E a vítima acredita nisso. O agressor não foi abusivo no começo, então deve ser culpa da vítima. A vítima acredita que pode fazer o agressor parar se ela acertar ou antecipar todas as necessidades do agressor e cumprir suas demandas. A família e os amigos ficam irritados com a vítima porque permanecem no relacionamento e retiram seu apoio. A vítima sente-se ainda mais isolada e sozinha e acredita que não tem ninguém e se envergonha de algumas coisas que ela fez ou ele fez e foi obrigada a fazer durante o relacionamento. Então, quais padrões sociais, religiosos ou culturais incentivam uma mulher a ficar? As mulheres são consideradas como as salvadoras, redentoras, pois podem consertar o agressor. A esposa deve ser financeiramente dependente do seu marido. E como uma mulher hispânica, essa foi uma das coisas que me disseram
e que eu acreditei por um tempo. A identidade de uma mulher depende de seu estado civil, e os homens são vistos como chefes de família, o que definitivamente era uma crença espiritual religiosa que estava instalada na minha cabeça por muitos anos. E por que os homens ficam? Eles são fortes e podem aguentar, presumem que as coisas vão melhorar se eles forem pacientes e prestarem atenção nas necessidades da vítima, nas necessidades da agressora. Podem ter medo de que eles percam os filhos e os bens e a casa. E eles acreditam que se eles apenas trabalharem mais duro no relacionamento, ele vai melhorar. O uso de substâncias. Os sobreviventes de trauma são mais propensos a buscar drogas devido à reação e às emoções intensas que o trauma produz, como vergonha, culpa, isolamento, desamparo, desesperança, aumento da agitação e irritabilidade, aumento da ansiedade e depressão. Um artigo sobre ansiedade e depressão de 2010, por Corey e Associados, e está nas referências, relatou que experiências traumáticas na vida, como abuso sexual, físico, bem como negligência, são bem conhecidas por aumentar significativamente o risco de uma série de transtornos psiquiátricos na vida adulta. Amplas evidências têm mostrado que o trauma infantil compromete a estrutura e função neural, tornando o indivíduo suscetível a déficits cognitivos posteriores e doenças psiquiátricas, incluindo esquizofrenia, depressão maior, estresse pós-traumático, transtorno bipolar e abuso de substâncias. Particularmente, a ligação entre exposição a trauma e abuso de substâncias tem sido bem estabelecido. A experiência traumática precoce pode aumentar o risco de transtornos por uso de substâncias devido a tentativas de automedicação ou de atenuar estados de humor associados à resposta de desregulação emocional ao estresse biológico. A Sociedade Internacional para Estudos de Estresse Traumático afirma que a relação entre o uso de substâncias e a pesquisa sobre traumas demonstra uma forte ligação entre a exposição a eventos traumáticos e problemas de uso de substâncias. Muitas pessoas que sofreram abuso infantil, vítimas de crimes, guerra, desastres e outros eventos traumáticos recorrem ao álcool ou às drogas para ajudá-las a lidar com a dor emocional, memórias do trauma, problemas do sono, culpa, vergonha, ansiedade ou terror. Pessoas com problemas com álcool ou drogas têm maior probabilidade de sofrer eventos traumáticos do que aquelas que não têm problemas com álcool e drogas. Muitas pessoas se encontram em um ciclo vicioso no qual a exposição a eventos traumáticos produz aumento do uso de drogas, o que produz maior exposição a eventos traumáticos, o que leva a um uso ainda maior de substâncias e assim por diante, tornando-se um ciclo que mostra como eventos traumáticos e uso de substâncias frequentemente ocorrem juntos. Por exemplo, transtornos relacionados a traumas, como TEPT e depressão, ocorrem frequentemente entre pessoas com transtorno de uso de substâncias e vice-versa. Então, essas imagens são fornecidas pelo NIDA, o Instituto Nacional de Abuso de Drogas, e é uma varredura do cérebro que mostra um cérebro saudável um mês depois de usar cocaína
e 4 meses depois de usar cocaína e por que as pessoas usam drogas. Isso é fornecido pelo NIDA e é apenas uma ilustração de como um circuito de recompensa cerebral nas vias da dopamina funciona e pode ser conectada e correlacionada com a ingestão de alimentos e o uso de drogas. Então, por que as pessoas usam drogas? Em geral, as pessoas usam drogas por alguns motivos, dentre eles, para se sentirem bem. As drogas podem produzir intensas sensações de prazer e a euforia inicial é seguida por outros efeitos que variam com o tipo de droga utilizada. Por exemplo, com estimulantes como a cocaína, o consumo é seguido por sentimentos de autoconfiança, poder e aumento de energia. Em contraste, a euforia causada por opioides, como a heroína, é seguida por sensações de relaxamento e satisfação. As pessoas usam drogas para se sentirem melhor. Algumas pessoas que sofreram de ansiedade social, estresse e depressão começam a usar drogas para tentar se sentir menos ansiosos. O estresse pode desempenhar um papel importante no início e na continuidade do uso de drogas, bem como na recaída em pacientes em recuperação das drogas. Algumas pessoas se sentem pressionadas a melhorar seu enfoque na escola e no trabalho ou em suas habilidades e esportes. Isso pode desempenhar um papel na tentativa ou na continuação do uso de drogas, como no uso de drogas prescritas, estimulantes ou cocaína. Outros usam apenas como parte da curiosidade e pressão social. Nesse aspecto, os adolescentes estão particularmente em risco porque a pressão dos colegas pode ser muito forte. Os adolescentes têm maior probabilidade de que os adultos a agir de maneira arriscada ou ousada para impressionar seus amigos e mostrar sua independência dos pais e das regras sociais. O uso de álcool ou drogas pode fornecer uma distração temporária e alívio para pessoas traumatizadas que podem estar sofrendo de problemas muito sérios e até debilitantes em várias áreas de suas vidas, incluindo pensamentos, sentimentos, comportamentos, experiências corporais, relacionamento consigo mesmas e com outros. No entanto, esse alívio é apenas temporário e o uso de substâncias para reduzir os sintomas pode ser prejudicial. O uso de substâncias reduz a capacidade de uma pessoa de se concentrar e ser produtiva no trabalho e na vida em geral. Também perturba sua capacidade de sono, de relaxar e lidar com as memórias traumáticas e expressar fatores estressantes. O abuso de substâncias pode aumentar o anestesiamento emocional, o isolamento social, a raiva e a irritabilidade e a sensação de estar em guarda ou vigilante. Esse era um vídeo que não teremos tempo de ver, que explica como as drogas funcionam e os circuitos de recompensa no cérebro. Então, há o link aí e vocês podem também assistir posteriormente, quando obtiverem acesso a esse PowerPoint, a essa apresentação. Os distúrbios concomitantes incluem depressão, transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade. Ansiedade envolve estados emocionais intensos que resultam em medo e preocupação excessiva e persistente. Para os sobreviventes de trauma, a ansiedade pode estar associada ao profundo medo de que o abuso ocorra novamente. Alguns sobreviventes podem sentir medo intenso de ir em público e se trancam no abrigo de suas casas. Outros
podem experimentar outros problemas de saúde mental associados à ansiedade, como ataques de pânico. Os ataques de pânico são ondas intensas e avassaladoras de ansiedade e medo que resultam em reações fisiológicas, como batimentos cardíacos acelerados e dificuldade em respirar. O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição de saúde mental desencadeada por um evento traumático. Os sintomas podem surgir meses ou até anos após o trauma. Os sintomas mais comuns incluem flashbacks, pesadelos, tendência ao estresse, quando apresentado a imagens, sons ou cheiros que desencadeiam memórias do trauma, e reações corporais quando lembrados do trauma. A depressão pode ser descrita como um sentimento persistente de tristeza profunda, e os sintomas comuns incluem períodos prolongados de tristeza, sentimentos de desesperança, crises inexplicáveis e incontroláveis de choro, perda ou ganho significativo de peso, letargia, apatia emocional ou falta de interesse e prazer em atividades usufruídas anteriormente. A depressão pode ter um impacto negativo no funcionamento do dia a dia de uma pessoa e pode resultar em mau desempenho escolar ou profissional, bem como problemas em amizades e de relacionamento. Portanto, os tratamentos para a ansiedade podem ser terapia cognitivo-comportamental, também tratamento para a depressão pode ser feito em combinação com medicamentos e a terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal, terapia de resolução de problemas, e o tratamento para o TEPT também pode ser feito junto com a medicação e terapia, ambos trabalhando em conjunto com o terapeuta. Terapia de exposição, que ajuda as pessoas a enfrentar e controlar seus medos. A reestruturação cognitiva ajuda as pessoas a dar sentido às memórias ruins. E, particularmente, eu descobri que EMDR, terapia de dessensitização e reprocessamento por movimentos oculares, me ajudou na minha terapia. Como podemos ajudar uma pessoa que está sendo abusada? A primeira e mais importante coisa é acreditar na história deles. Não minimizar o perigo, não mantê-los dentro de seus padrões, não recomendar terapia de casal e não dizer a eles para ir embora e saírem de casa. Eles não são a causa da violência, eles merecem amor e respeito, eles podem recuperar o controle de suas vidas e vale a pena a mudança. O abuso quebrou o convênio do casamento. Não tente consertar a situação, apenas escute e apoie-os. Proteja a confidencialidade deles. Aceite suas decisões e escolhas. Incentive-os a pensar e ter um plano de segurança. Defenda-os e forneça-lhes recursos. E agora vocês vão ver alguns slides com alguns recursos. E vocês podem ver aí alguns recursos, referências. E vou deixar então aí na tela o slide de contato do ATTC Hispânico Latino. E agora vamos iniciar a parte de perguntas e respostas. Então, há um comentário de Maxine Henry elogiando a apresentação e dizendo que gostaria de ecoar alguns dos comentários e elogios que foram inseridos na caixa de bate-papo ao longo da última hora e meia durante a apresentação ao vivo, e parabenizo-a por sua bravura e sua vontade de compartilhar sua história para ajudar outras pessoas nesta situação. Então, muito obrigada, Glory, por tudo isso. Então, a primeira pergunta é: o que é gaslighting?
Gaslighting é quando você usa táticas específicas e manipulação da mente para exacerbar uma situação. Então, por exemplo, o perpetrador está dizendo constantemente que é sua culpa, que você não pode fazer nada certo e que ele o culpa pelo abuso. Então, gaslighting é, na verdade, quando a vítima começa a gritar e tentar explicar qual é a situação e usar de manipulação psicológica. Maxine comenta, parece gasolina e fogo. E Glory responde, exatamente. Então, Emily quer saber quais são as melhores maneiras de apoiar amigos ou familiares que estão em um relacionamento abusivo quando se trata de alguém que nós conhecemos, alguém muito próximo que amamos. Então, Glory responde, ouça-os. Ouça-os sempre que eles ligarem para você e não lhes deem conselhos de sair. Dê-lhes referências para falar com alguém que possa defendê-los e advogar por eles. Envie-os para a terapia, se isso for o que eles querem. Não terapia de casal, mas terapia individual para a vítima. Tente fazer um plano de segurança com eles, para que haja uma planilha de segurança onde você pode listar números de telefones importantes, começar a guardar documentos, social, certidão de nascimento, passaporte, todos os documentos importantes que seriam difíceis de obter quando você planeja sair. Então, comece a ajudá-los a preparar-se e definitivamente esteja sempre apoiando a eles. Isso é o mais importante. Próxima pergunta, por que você pode nos dar algumas informações sobre o abuso emocional e como isso afeta a violência doméstica contra o parceiro íntimo? Então, o abuso emocional, ao contrário do abuso físico, onde você pode ver o nariz roxo da vítima ou se ela tem um braço quebrado ou algo assim, é interno. Então, é algo que funciona no cérebro, onde o perpetrador manipula a mente da vítima para depois de um tempo a vítima realmente passe a acreditar no que ele está dizendo e tudo o que foi dito ao longo do tempo em que eles estiveram juntos. Eu descobri que o abuso emocional leva muito mais tempo para curar do que o abuso físico, porque se trata daquelas gravações que ficam nas nossas mentes de que você não é bom o suficiente, você não sabe cozinhar direito, você não sabe se vestir, você se maquiou demais, você é feia, você é burra. Coisas que estão constantemente na nossa mente. Mas quando estou conversando com uma cliente que passou por isso, eu sempre digo a ela, você viu aquele filme Uma Linda Mulher? Há uma cena em que ela está na cama com Richard Gere e ele está dizendo a ela, você é inteligente, você é capaz de fazer tantas coisas. E a resposta dela é de que as coisas ruins são as mais fáceis para ela. São as que mais ficam. E honestamente, no abuso emocional, você acredita nas coisas ruins que escuta, porque elas têm sido constantemente repetidas na sua mente, até que você realmente passe a acreditar nelas. Uma outra pergunta de Jenny Ávila. Gostaria de saber se você pode explicar um pouco sobre como no seu relacionamento atual o ajudou a se curar. Você mencionou pela última vez os direitos do seu cônjuge e ela acha que pode ser importante destacar o que no relacionamento o ajudou a curá-la, para que o conceito do salvador branco não seja perpetuado em nossa cultura latinex, pois você deve ter ouvido que essa expressão, melhorando a raça, tem sido uma frase comum entre a nossa comunidade. E é importante ressaltar que esta não é a resposta para as relações de violência doméstica, já que você mesma mencionou que a violência doméstica acontece em todas as etnias. Então, Glory responde. Então, eu sou uma pessoa religiosa. Eu acredito que Deus responde às orações e eu
E depois que eu desisti dos homens, eu mesma escolhi não namorar nenhum outro homem hispânico, porque todos os meus abusadores anteriores eram hispânicos. Eu não quero dizer que os homens hispânicos são ruins. Não estou dizendo e quero deixar isso bem claro. Há muitos bons hispânicos, mas escolhi um homem branco porque ele se apaixonou por mim primeiro. Não fui eu que fui procurá-lo. Ele me encontrou e não quero dizer que ter uma mestiça, que temos um casamento misto, racial, não tenha causado dificuldades no nosso relacionamento. Porque eu sou porto-riquenha, eu gosto da minha música latina, eu gosto da minha comida espanhola, e ele é muito branco, ele não gosta de especiarias, ele não gosta de coisas diferentes. Então, tem sido uma grande viagem para nós, mas no que me concentro é na maneira como ele me tratou. Na sua capacidade de identificar que eu precisava de ajuda, e no primeiro ano do nosso casamento, ele me enviou para a terapia, porque viu que eu precisava de ajuda. E, portanto, fizemos terapia junto com uma pessoa que me ama, que me demonstrou que eu mereço amor, que eu não sou estúpida, que sou inteligente, que sou uma mulher hispânica capaz. E essa combinação foi o que me ajudou no meu processo de cura. Então, Maxine comenta, não se trata de etnia ou raça, mas de comportamento, personalidade que constrói a confiança. Kate gostaria de saber se você acha que seria apropriado mostrar esse webinar para alguém em situação de violência doméstica, que está tendo dificuldade em ver que ele está nesse tipo de relação. Então, Glória responde, depende de onde eles estão. Acho que onde eles estão no processo. Acho que o primeiro vídeo que mostrei é uma ótima representação de como funciona a violência doméstica. E se você decidir mostrar, fique com eles e os informe de que algumas dessas coisas podem desencadear muito desconforto, mas que eles podem parar de assistir a qualquer momento e que eles podem assistir quando estiverem prontos. Nem todos estão prontos para ver a realidade como ela é. Glory, qual é a razão para não aconselhar alguém a sair? Então ela responde, como tenho trabalhado com vítimas de violência doméstica e apresentei muitos dos meus motivos nesse webinar, mas acho que o motivo mais importante é que a pessoa tem que estar pronta para ir embora. E se a pessoa não está pronta, ela vai acabar voltando. E há uma estatística que diz que a vítima retorna ao seu agressor 7 vezes quando e durante o processo de sair de uma relação abusiva. Para uma pessoa espiritual e religiosa, pode levar até 13 vezes para deixarem a relação. Então, a pessoa tem que estar pronta. E não porque os outros falaram para a pessoa que ela tem que sair. Eles mesmos têm que buscar recursos para aprender sobre essa situação e até mesmo buscar terapia. E Maxine pergunta, então, isso pode criar mais estresse quando a pessoa tenta sair? E Gloria explica, sim, e medo também, porque as estatísticas mostram que depois que elas saem é quando ocorre a maioria das agressões físicas e até mesmo a morte. E aqui uma pergunta interessante. Como você sugere que para trabalharmos em conjunto com o CPS ou Serviços de Proteção à Criança, quando eles veem uma vítima, como uma vítima quer dizer, por exemplo, a mãe vítima, falhando em proteger as crianças, e a veem como abusiva de seus filhos. Como poderíamos trabalhar com essas outras agências? Então, como sou obrigada a reportar suspeitas de abuso infantil e negligência, isso é muito difícil quando trabalhamos com vítimas de violência doméstica. Violência ou abuso é um comportamento aprendido e depois de um tempo a vítima se cansa de ser abusada. E o que ela faz é tornar-se o agressor.
e, portanto, identificar que a vítima está se comportando dessa maneira pode ajudá-la a entender o que ela está fazendo. Definitivamente, estou oferecendo terapia familiar para a vítima e para as crianças, separados do agressor e reconhecendo e entendendo que a vítima está nessa situação. Não sabemos há quanto tempo, ou se houve abuso infantil, ou que outros tipos de abuso a vítima pode ter sofrido. E assim, as vítimas chegam a um ponto em que ficam cansadas de serem abusadas e protegem sua raiva sobre seus filhos. Eu mesma passei por isso e durante meu processo de cura, sentei-me com meus 3 filhos adultos e pedi perdão a eles pelas coisas que eu fiz e que nem sabia que estava fazendo. Muitas pessoas não entendem a violência doméstica e imediatamente querem separar o homem das crianças, e muita educação é necessária com o conselho tutelar e até mesmo com as autoridades. Então, houveram muitas outras perguntas, muitos elogios, muitos agradecimentos e não houve tempo de responder a todas elas. Então, é possível que no futuro mais perguntas e respostas sejam colocadas no website do NHLATTC e vocês poderão, então, depois terem acesso às gravações. Aí estão as informações de contato da apresentadora Glory McDaniel. E agradecemos mais uma vez por esta conferência web. Aí está o link para a avaliação de satisfação, caso seja possível completá-la, que é muito importante para o trabalho que o ATTC faz. E mais uma vez, muito obrigado por participarem, por escutarem essa gravação, essa tradução, e tenham um ótimo dia. Até logo.